E a suinocultura nasceu dessa forma. Os caras que tinham 5, 10, 15, 20 matrizes, depois 50, quem tinha 100, quem tinha 200, já superou. Tu trabalhou muito nessa área da extensão, trabalhou ajudando a desenvolver a suinocultura dentro daquilo da empresa que você trabalhou, então tu conhece como ninguém também essa realidade. E a suinocultura é isso, né? É evolução. E essa evolução que levou hoje o Brasil a ser o que é na suinocultura, o Rio Grande do Sul ter o que tem e ser o que é na suinocultura. Então hoje o nosso estado ele passou a ser o terceiro maior produtor, segundo maior exportador. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. O meu nome é Guilherme Brandt, sou o host do programa. E hoje temos um convidado bastante especial aqui, Valdecir Folador. O Folador que é suinocultor e presidente da Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul. Folador, seja muito bem-vindo. A gente fala que esse aqui é um programa democrático, um programa leve e aberto. E ele é feito justamente para a nossa cadeia da suinocultura. Produtores, futuros produtores, profissionais que trabalham na área, quem está se decidindo para ir para a área. Toda a academia, professores têm utilizado muito essa plataforma, os alunos e futuros alunos, né? Quem está se decidindo. E eu gosto de chamar muito a atenção também dos consumidores e dos não consumidores da nossa carne suína. Então eu fico muito agradecido, Folador, de poder contar contigo aqui. A gente já se conhece há um bom tempo. E nessa apresentação aqui, suinocultor e presidente da associação, eu sempre falo que é uma leitura muito fria de currículo, né? E eu já te pergunto, quem que é o Valdecir Folador? Pelo próprio Valdecir, essa tua carreira dentro da suinocultura e também à frente aí da associação por tantos anos. Seja muito bem-vindo. Bem, Guilherme, obrigado pelo convite, por poder participar desse Suinocast aqui, a gente falar um pouco da atividade. É sempre um prazer a gente poder levar informações a todos que vão acompanhar, que vão assistir, que vão ouvir, para conhecer ainda mais da nossa atividade. Bom, eu sou o Valdecir Folador, tenho 54 anos, sou suinocultor da vida toda, né? Então, na nossa família, a suinocultura sempre esteve presente, desde a época do meu avô, daquela forma tupiniquim, né? Eu sempre digo que o meu avô lá tinha uma granjinha daquele tempo, lá dos anos 70, 80, que era uma suinocultura de subsistência, né? Chiqueiro de madeira. O nosso tinha uma peculiaridade, ele tinha 2 andares, né? Criava porco embaixo e em cima, né? Então, tu imagina como é que era a atividade da época. Mas, enfim, então sempre vivi nesse meio e a partir dos anos 80 em diante, 85, quando o pai assumiu a propriedade do meu avô, ele sempre teve isso muito forte, a questão da suinocultura. Então ali ele começou a trabalhar, melhorar, derrubou aquele chiqueiro velho lá de 2 andares, fez um outro de madeira, mas já em umas condições melhores. E a partir dos anos 90, início da década de 90, aí é que a coisa evoluiu. Então, aí começou a fazer as construções, os chiqueiros, as pocilgas, como queiram chamar, daí mais dentro de uma tecnologia, procurando sempre buscar o que tinha de melhor à época. Então, nós lá na propriedade, moramos em Barão de Cotegipe, uma pequena propriedade aqui no norte do estado, terras dobradas, enfim, a topografia característica da região. Então eu sempre estive envolvido na suinocultura. No ano de 1989, 90, eu fui para o quartel, fiquei 10 meses lá, e depois que eu voltei do serviço militar, eu entrei de vez para dentro da suinocultura, para dentro da operação da granja da época.
Então, a partir dali, nunca mais saí da atividade, tanto na parte interna, operacional, que eu fiz muito, trabalhei muito dentro da granja. Então, todas as operações da granja, Guilherme, eu conheço muito bem. Eu fiz, desde limpar chiqueiro, atender parto, fazer, enfim, tudo aquilo que precisa dentro da granja. Então, a gente tem aí na suinocultura uma vida, e eu costumo dizer que a suinocultura ela tem seus desafios, seus altos e baixos, suas alegrias e suas tristezas, causada pela questão mercadológica, né, que é o mercado que manda em qualquer segmento, seja ele qual for, que nós façamos. E tudo que nós temos, a nossa família tem, vem da suinocultura. Então, é uma atividade que nos proporcionou tudo que nós temos hoje. E hoje nós temos uma granja de 1.500 matrizes, uma UPL com creche, né, onde nós entregamos leitões até 28 quilos, um contrato com uma empresa que a gente tem. Toda a família envolvida, eu, meus irmãos, minha esposa, que hoje gerencia a granja já há alguns anos, ela toma a frente desse negócio e ela faz essa parte de gerenciamento, de coordenação do trabalho, funcionários. Eu faço muito a parte administrativa, financeira, enfim, toda aquela questão burocrática necessária fica a meu cargo. Os meus irmãos que trabalham conosco lá são sócios, nós somos em 4 irmãos, os 4 somos sócios, somos donos da granja. No ano passado a gente fez a transição da sucessão familiar, onde através do pai e a mãe aí eles passaram toda essa parte, a gente legalizou essa questão aí, que tanto se fala da sucessão familiar e a necessidade de as granjas ou os negócios das famílias, eles terem sequência, terem com quem ficar e não esperar fazer isso lá num momento difícil, num momento que vai ter custo. Então, isso na nossa família já foi feita, foi conversado muito. Então, é um assunto delicado, não é um assunto fácil, mas isso já está superado. Então, a nossa granja hoje já está nesse processo. Então, meus irmãos hoje trabalham na granja também, sempre trabalharam. Um na operação da fábrica de ração, nós temos a fábrica de ração para a própria granja, e o outro cuida da parte externa. Nós temos também uma bovinocultura lá, a gente produz bezerros, a gente tem a bovinocultura, Guilherme e todos, para poder dar destino à adubação orgânica, né? Então, as pastagens, em vez de nós termos lavouras, plantar milho, ou qualquer outra atividade de produção, a gente optou por ter a bovinocultura, por ser terras dobradas. Então a gente tem um sistema lá hoje de produção, no sistema de voazan, piqueteado, e para poder dar destino ao adubo orgânico que a granja gera. Então acabou sendo uma outra alternativa, uma outra fonte de receita que vai muito bem lá para o nosso negócio. Então a família toda sempre esteve e continua envolvida na atividade até hoje. Temos lá hoje em torno de 14 colaboradores para tocar a granja. Então, essa é um pouco da história da granja Folador, da suinocultura Folador, que está na mão nossa, minha, dos meus irmãos, enfim, todos aí que trabalham, e a gente continua tocando o negócio e mantendo, que é o nosso ganha-pão, a nossa principal atividade hoje. Polinutri. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal. Pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri. Juntos, vamos mais longe. Que legal, Folador. Porra, aqui tem história e tem conversa para muito programa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou do teu avô, do teu pai, de ti, da tua história. A quarta geração já está entrando? Tu tem filhos que estão na atividade ou ainda está na... Sim, eu tenho 2 filhos, um filho e uma filha. Os 2, infelizmente, não vão ser meus sucessores. Os 2 seguiram a linha da medicina humana. Então, a minha filha já é formada, meu filho se forma em 2 anos. Os meus irmãos têm filhos também. O mais novo, o Vanderlei, tem 2 filhas, são pequenas ainda, 10 anos e 5, 6 anos de idade.
O outro meu irmão, o Flávio, ele tem 2 filhos, tem uma filha e um filho. A filha certamente não vai seguir no negócio. Vamos ver o filho dele, como é que vai ser, qual é a ideia, mas essa geração aí, eles não têm assim muita ligação. Então, e o outro meu irmão, que é logo depois de mim, esse está num outro negócio que nós temos lá no oeste da Bahia. A gente tem uma fazenda lá onde a gente produz grãos. Também veio da suinocultura, para dizer que, como eu falei no início, né, Guilherme? Tudo que nós da família Folador tem hoje tudo veio da suinocultura. Então, por mais adversidades que ela tenha na área econômica, altos, baixos, prejuízos, ganhos, perdas, mas a gente conseguiu construir um patrimônio e ter tudo que a gente tem através dessa atividade. Então, o meu irmão, esse que está cuidando do outro negócio que nós temos lá na Bahia, tem 2 filhas, uma mora no Paraná, também certamente não vai suceder o negócio do pai na granja, e a outra filha dele também seguiu a área da nutrição humana. Então, vou dizer assim, a sucessão da Granja Folador, eu confesso para ti, para todos, que ela é muito incerta do que vai acontecer no momento que eu ou meus irmãos decidirmos que não queremos mais, ou por qualquer motivo não vamos mais tocar a atividade. Então, esse é a colocação hoje dos nossos herdeiros, dos nossos filhos dentro do negócio. Da posição. E a gente vê com muita frequência isso, né, Folador? Uma história semelhante aí de 3 ou 4 gerações já tem uma certa dificuldade, e dentro da tua fala aqui, uma história muito legal, o teu avô construir isso. Tu fala num começo muito pequeno, que é o Brasil começou assim, né? Os imigrantes aí, italianos, alemães, começando com a subsistência, e hoje tu falando aí de 1.500 matrizes. Mais do que isso, essa expansão da família aí para a Bahia ou para o Paraná. E quando tu fala do sistema Voisin, na minha época de estudo, era uma quebra de paradigmas, né? E terras dobradas do norte do Rio Grande do Sul, como aproveitar isso de uma maneira tecnológica, né? Só para pegar um gancho, Guilherme, do sistema Voisin, nós implantamos esse sistema lá no final dos anos 90, início dos anos 2000, porque nós tinha a nossa área hoje de pastagem, lá tem 35 hectares, é tudo morro, tá dobrado, e aí a época a gente já acompanhou muito o programa, Globo Rural, programa, enfim, que trazia essas informações, e já se ouvia falar. E aí, como é que vamos fazer? Tá, começamos lá, dividimos aqueles 30 e poucos hectares em 4 piquetão, tá? Botamos uma cerca de assim e outra de assado. Bom, fizemos 4 piquetes, e aí começamos a botar para dentro tudo que era tipo de bicho, né? Só que a gente foi evoluindo, daí a partir daquilo lá, eu fui buscando conhecimento sobre o sistema de piqueteamento, o sistema Voisin, e aí eu cheguei no professor Humberto Sórios, da UPF, é um grande mestre nessa área, inclusive tem livros publicados sobre o sistema Voisin, e eu levei ele um dia, convidei, e ele veio lá na granja ver o sistema, e eu disse, professor, a minha ideia é fazer piquetes de 0,5 hectare, de 1 hectare, como é que eu faço e tal, para tentar ficar mais próximo do assertivo possível do negócio. Ele me disse, Folador, o importante é tu piquetear. Se tu vai fazer de meio para dar 6 horas de pastoreio, ou 24, ou 12 horas, o importante é você ter o sistema. O tamanho vai depender muito da capacidade, enfim, daquilo que tu vai ter. E aí, a partir dali, eu peguei e piquetei toda a área no tamanho de 1 hectare por piquete. 10 mil metros quadrados. Algum tem um pouco mais, outro um pouco menos, porque os morros lá, às vezes, não dá para tu... Tá, mas não passa muito disso, né, Guilherme? Então, hoje o sistema é tudo de 1 hectare, na média, e tenho vaca de cria. Então, hoje eu consigo ter em cima dessa área de 35 hectares de pastagem, em torno de 150, 160 vacas, criando bezerros, com uma produção de em torno de 150, 140, 150 bezerros por ano, porque daí tem o desfrute, né? Tem perdas, tem repetição. E também já fazem 8 anos que nesse sistema das vacas eu não tenho mais monta natural, eu implantei o IATF, justamente porque
área pequena, você tem ali esse número de vacas, que não é pouco e não é bastante. Para aqui, para a região, é bastante. Para tu olhar para as fronteiras, onde que tem a criação, é pouco. Mas, enfim, aí você tinha que ter lá 7, 8 touros para deixar eles lá confinados em 1 ou 2 piquetes, tendo problema, digo, não, vamos partir para o IATF, né? Então, a gente já vem trabalhando também nisso. Então, só para resumir um pouco essa questão da bovinocultura, como é que ela entrou, veio muito da busca de conhecimento, de informação, para fazer o aproveitamento total da área. Então, hoje nós temos lá a propriedade toda tem 45 hectares e meio. Os outros 10 é onde ficam em torno de 2 hectares, quase 3 hectares tem a área construída da granja, e o restante daí é mato, enfim, a parte de reserva legal que ficou lá, que tem lá, e era muito dobrado, muita pedra, muito peral, como se diz aqui, né, Guilherme? Então, enfim, então a propriedade pequena a gente procurou buscar otimizar ela para ela gerar o máximo nisso aí, sempre buscando olhar muito para frente, buscar tecnologia, buscar aperfeiçoar. O pai também, quando ele mudou a suinocultura daquele chiqueiro de 2 andares que eu te falei, partiu para um de madeira, o primeiro, depois em seguida já veio um de alvenaria, sempre buscar olhar para frente. Ele sempre foi um cara à frente do tempo da grande maioria dos produtores de suínos e das outras atividades que a gente tinha na propriedade. Então, isso é uma característica também que eu acho que eu herdei dele, acredito eu, olhando essas coisas, né? E a gente sempre procurou olhar para frente, olhar o que tem de melhor, olhar para você ser eficiente no brick, porque tu não pode até reclamar de uma coisa ou outra, ou chorar, ou por necessidade, por alguma coisa, mas depois tem que secar as lágrimas e aplicar aquilo que precisa ser aplicado dentro do negócio, senão ele não vai pagar a conta e você não vai ter aquilo que tu precisa ter, que é a rentabilidade para tirar teu sustento, né? Legal. E tu falando isso aí, Volador, me veio aqui na cabeça o grande problema que era o dejeto no passado, e me veio na cabeça aqui alguns produtores que eu conheço bem lá de Goiás, ou de Minas, ou lá de Lucas do Rio Verde, em que hoje a bovinocultura é um grande negócio, né? Graças a toda esse uso combinado aí da nossa produção do suíno com o bovino. Mas vamos continuar a história aqui. Tu fala de famílias, essa visão aí da família Volador com uma visão, e a gente botando a história do Rio Grande do Sul agora, né? Falou de 2 andares, eu lembro da Granja Ideal lá, do Miglavaca, né? E a família Miglavaca, a família o Birk, o Gobi, o Acadroli, a gente está falando de sucessão aqui, são famílias que mantêm essa tradição. O Spor lá da região de Santa Rosa. De São Pedro do Butiá. Da minha época de extensão lá de Marau, Tecchio, Zancanaro. Então tem toda uma história que vem aí, e quando tu fala lá dos anos 80, Volador, em 84 eu fiz estágio, eu sou de Ijuí, eu fiz estágio na Cotrijuí, e eu lembro de que em algum momento do estágio eu comecei estava evoluindo no estágio, e eu comecei a ir na rodoviária de Ijuí buscar um sêmen que a gente pegava lá de Estrela, meia dúzia de doses, né, no Fusca, e aí atender chamado para ir nas propriedades, quando tu falei dos touros e da inseminação e ATF, para ver quem está nos ouvindo, o que o cara tá falando, né? Mas eu ia lá na rodoviária pegar um pacotinho de papelão, né, com poucas doses, ia nas propriedades, fazia uma dose na fêmea que estava solta lá, e aí tinha a questão, se retornava, o cara fazia o pedido, aí a gente já pedia 3 doses, e aí era só avisar, né? A fêmea parou, aí a gente ia lá. Aí se retornasse, a cooperativa ia lá e fazia de graça, vamos dizer assim, o serviço, né? Então, tu vê, isso é 84. Né?
E hoje tu está falando aí em 1.500 matrizes, essa evolução toda, e de um estado que Nova Prata é a terra do Brandalize, né? Sim. Então, o pessoal saiu também para Santa Catarina, para o Paraná, e trouxe toda essa história. E hoje nós temos aí, no mês que vem, né, Folador, os 70 anos da BCS. Né? Então, eu gostaria que tu comentasse. O nosso programa aqui hoje, Folador, eu lembro do teu último programa aqui falando de um tema ruim, né? Um tema que foi que precisou ser levantado, que era a enchente, lá a tragédia que teve no Rio Grande do Sul, e hoje é para falar de uma história de superação da suinocultura. Né? E a família Folador, tu fala dessa evolução, a família Folador é um sinônimo aí de uma atividade que deu certo no Brasil. A suinocultura está aí graças a essas pequenas propriedades de madeira e do jeito que era, que hoje... É onde começou a suinocultura que existe hoje, né? Isso. Então, vamos lá. Dá uma noção para nós, Rolador, do Rio Grande do Sul, né? desse estado, de como que está hoje a suinocultura, uma distribuição macro aí, né? E números em geral, que eu sei que tu é craque nisso aí. Tá bom. Bem, Brander, realmente, um pouco desse apanhado que tu fez é isso aí, a suinocultura nasceu dessa forma. Os caras que tinham 5, 10, 15, 20 matrizes, depois 50, quem tinha 100, quem tinha 200, já superou. Tu trabalhou muito nessa área da extensão, trabalhou ajudando a desenvolver a suinocultura dentro daquilo da empresa que você trabalhou, então tu conhece como ninguém também essa realidade. E a suinocultura é isso, né? É evolução. E essa evolução que levou hoje o Brasil a ser o que é na suinocultura, o Rio Grande do Sul ter o que tem e ser o que é na suinocultura. Então, hoje o nosso estado ele passou a ser o terceiro maior produtor, segundo maior exportador. Perdemos no volume de produção pelo Paraná, que realmente o Paraná lá tem um potencial de crescimento, a colocação do estado, conseguem fazer 2 safras por ano. A questão logística deles, de tirar a produção de lá dentro, principalmente para os grandes centros consumidores do Brasil, eles têm uma condição melhor que a nossa. Então, nós temos alguns desafios que para eles, não é que não têm os desafios, eles têm, mas eles têm um custo um pouco menor, quando se fala de logística, de produção de grãos, de milho e etc. Hoje o nosso estado tem aí em torno de 4.500 produtores na atividade. Nós, no início do ano, fizemos um levantamento. Até então, nós não tínhamos feito esse levantamento anteriormente. A gente sempre dizia, nós temos em torno de 7.000 a 8.000 produtores. Mas no início do ano, uma coisa que eu procurei buscar, botei a equipe da Axurs a fazer esse levantamento. Então, a gente falou com cada empresa, cada cooperativa, cada produtor que tem um sistema de parceria, o Gobi, a Cadroli, que tu citou, o Marino, o Secanho ali de Nova Prata, o Daroso e Lodi de Camargo, que trabalham nesse sistema de parceria agropecuária entre produtores. É um sistema de integração exatamente como funciona nas cooperativas da agroindústria, só que é entre produtores, não envolve CNPJ, e sim inscrição de produtor e CPF. Então, a gente buscou esses números e até surpreendeu quando tivemos o primeiro número aí apontando que tinha em torno de 4.500, 4.600 produtores. Eu mandei pedir para o pessoal checa, recheca, tricheca para ver se é isso mesmo, não pode estar certo. E não tem mais que isso. Falando da suinocultura industrial, essa que abastece a pequena, a média agroindústria do estado. Então, e no plantel de matrizes, o Rio Grande do Sul também já faz 3 anos que a gente vem fazendo esse levantamento de plantel de matrizes. Então, isso também nós temos estratificado por segmento, o que está na mão da agroindústria, o que está na mão das cooperativas e o que está na mão da parceria agropecuária e os independentes solos, que é aquele que não está ligado a nenhum dos sistemas. Então, hoje nós temos em torno de 390.000 matrizes no estado, até isso está no site da Axurs, o número mais preciso. O sistema agroindustrial, se não me engano, tem 230.000 matrizes na sua integração.
As cooperativas têm no sistema cooperativo do Rio Grande do Sul de produtores cooperados integrados 65, 66 mil matrizes, mas esses dados depois podem ser apurados mais fidedignos lá no nosso site. O produtor, na parceria agropecuária, os independentes, que eu falei os nomes aqui, o Gobi, a Cadroli, Marino, Secanho, da Rose Lodge, tem mais um ou outro ali no meio, que eu não recordo o nome. Esse pessoal tem na mão deles um plantel de em torno de 85 mil matrizes nessa produção. E produtor independente, solo, que é ciclo completo, que ele não está ligado a ninguém, são em torno de 18 a 20 mil matrizes. Então foram dados assim, buscados a campo, com as fontes que a gente tem, pode variar um pouco para mais, um pouco para menos, mas não foge muito disso. Então, esse pessoal hoje que produz aí os quase 12 milhões de suínos por ano que o Rio Grande do Sul manda para pequena, média agroindústria aqui do Rio Grande, e parte dessa produção, em torno de 500 a 800 mil suínos por ano, são destinados para abate no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, vai alguma coisa, porque não tem agroindústria suficiente para absorver esses animais aqui dentro. Então, tem hoje, para ter uma ideia, tem frigoríficos no Paraná que dependem o seu abate depende mais de 40%, 50% desses animais que vão do Rio Grande do Sul. Então, é um sistema hoje muito sólido, tanto a integração agroindustrial, quanto as cooperativas, quanto esse sistema de parceria entre esses produtores, que nós citamos os nomes aqui. O pessoal que tem aí a suinocultura, a Cadroli está com 78 anos já de suinocultura, o Gobi está com mais de 60, o Secanho lá de Nova Prata também vai lá seus 30, 40 anos, o da Rose Lodge de Camargo vai lá também seus 20, 30 anos de sistema. Então, uma suinocultura muito profissionalizada. Ah, mas a suinocultura desse sistema de produtores da parceria... Não, hoje tu é suinocultor tecnificado, com genética, nutrição, sanidade, e tu segue todos os ritos de produção que o mercado te exige, seja ele interno ou externo, você está fora. Então, nós estamos falando de 85 mil matrizes que estão na mão de produtores que só crescem, só se desenvolvem com 60, 70, 80 anos, 30 anos de produção. Por quê? Porque são profissionais da atividade. E se tu olhar a história dessas famílias, Guilherme, e todos, são famílias que também, o que eles têm veio da suinocultura. Então, hoje, vamos pegar a suinocultura industrial, a suinocultura tecnificada do Rio Grande do Sul, da agroindústria a esses produtores, ela é o mesmo nível, o mesmo padrão de tudo. Na conversão alimentar, no GPD, enfim, não tem dizer, essa suinocultura é pior ou é melhor. Não existe suinocultura pior ou melhor dentro do sistema tecnificado do Rio Grande do Sul. Então, nosso estado está muito sólido nisso, e uma coisa que me chama a atenção é que aqui no Rio Grande do Sul a gente vê a suinocultura desenvolvendo. Por exemplo, na região noroeste, tu conhece muito bem a região de Frederico, Três Passos, a região Celeiro, da Anzope, Rio da Várzea, toda aquela região era conhecida como a região da fome há alguns anos atrás. Uma região muito pobre, muito carente de desenvolvimento econômico, de atividades econômicas, para o pessoal ter renda, para poder ter um diferencial. E a partir do início de 2015 para cá, principalmente, um pouco antes também, a suinocultura se desenvolveu demais naquela região. Então, hoje, aquela região representa, na suinocultura, eu estava fazendo um cálculo agora há poucos dias, Guilherme, se tu pegar Rio da Várzea, região Celeiro, Frederico, Três Passos, tu vai para Santo Cristo, tu vai para Santa Rosa, tu vai para Santo Ângelo, tu vai lá para Ijuí, onde está a Cota de Ijuí, tu pegar toda essa volta aí, nós temos mais de 55% da Erechim, que é a média norte do Uruguai aqui, tu pegar essas regiões que eu citei, nós estamos falando de em torno de 55% da produção de suínos do Rio Grande do Sul. Olha isso. Então, é uma característica da suinocultura, e o que nós temos aqui? Pequena e média propriedade. Só que a suinocultura, nos dias de hoje, já há alguns anos, ela precisou ter escala de produção. Por quê?
Porque como todas as atividades econômicas, as margens nós sabemos, não existe margem de 20%, 30%, 20%, nós estamos falando de margem de 5 a 10, 12, Sim. Em algum momento 15%. Mas se tu pegar na média, nós estamos falando de margem de 5 a 10%, então você consegue sobreviver na atividade, ganhar o dinheiro suficiente para você se sustentar a tua família, fazer tuas coisas, melhorar de vida, enfim. Essa você tem escala, então a suinocultura partiu para a escala de produção, por isso que nós só temos 4.500 produtores. Se nós olhar para trás, lá nos anos 80, 90, nós falávamos em 100 mil suinocultores do Rio Grande, ou muito mais. Então, essa é a característica do Rio Grande do Sul. E falando um pouquinho do desenvolvimento industrial, Guilherme, nós olhar, vou complementar isso, ó. Eu vejo no Rio Grande do Sul hoje grandes empresas vindo aqui comprar frigoríficos que estão fechados, reabrir, investindo em frigoríficos, ampliando abate, ampliando produção. Por quê? Por mais dificuldades que talvez competitivas que nós possamos ter pela questão de logística, pela questão de milho e etc., eles não viriam aqui reabrir, comprar, alugar esses frigoríficos se não fosse um bom negócio, certo? Então eu vejo que o nosso estado, na atividade de suinocultura, ele está muito bem, é um estado sólido, uma atividade que gera, emprega muito, e as empresas vêm investindo. Hoje, no Rio Grande do Sul, ainda nós temos um frigorífico fechado, que é o frigorífico da Languiru, em Poço das Antas, que infelizmente a cooperativa sucumbiu, quebrou, mas ele já está em fase de leilão e já tem uma empresa que vai comprar. Então é um frigorífico que talvez, se isso acontecer nesse ano, no início do ano que vem, é mais um frigorífico que estava fechado e vai reabrir. Os que estavam fechados e reabriram. Estação Getúlio Vargas, que era a Cotrigo, foi comprado por uma empresa daqui do Rio Grande do Sul, a Libem, que é genuína daqui, abatendo a toda. Nós olhar o Majestade ali desse Dananduva, também uma empresa de Santa Catarina veio ali, adquiriu, está abatendo 3, 4 mil suínos por dia, com um projeto enorme. Se nós olhar o frigorífico lá de Frederico Westphalen, já fazem 4 ou 5 anos que o Palmali do Paraná veio aqui, arrendou e está abatendo lá em torno de 2 mil, 3 mil suínos dia. Então, assim, nós temos um parque industrial muito sólido, muito bom. A gente vê os frigoríficos aqui, por exemplo, tem a cooperativa Aurora aqui em Erechim e Sarandi, com projetos de ampliação, de crescimento de abate. Então, o nosso estado aqui ele tem muita oportunidade e isso demonstra que, apesar de algumas percas com outros estados na questão logística e etc., ainda é um estado atrativo para se investir. A PetSmart está revolucionando a suinocultura com soluções digitais que otimizam toda a produção. Peso por imagem dos animais, estoque e consumo de ração em tempo real, com sensores nos silos. Sanidade dos lotes na palma da mão. Transforme sua granja com inteligência de dados e automação de verdade. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui, talvez não vamos ver. Hoje nós estamos falando de quantos frigoríficos, Folador? Ativos? Hoje nós estamos falando de Frederico, Seberi, Três Passos, Santa Rosa, Santo Ângelo, da Cotrijuí, que o Frigo Estrela tem arrendado, o Sananduva da Majestade. Nós estamos falando do frigorífico aqui de Tapejar, ali que a Santa Clara comprou, que era de agora me fugiu o nome, são 8. Sarandi e Erechim são 10. Estação, que a Libem adquiriu, são 11. A cooperativa Dália de Encantado são 12. Eu acho que eu não esqueci nenhum. Eu acho que são 12. E o frigorífico da Santa Clara lá ali na Serra, aí perto de Garibaldi, ali. Sim. São 13 frigoríficos, vamos dizer assim, de porte maior, tá?
Então, nós estamos falando aí de 13 frigoríficos. eu acho que faltou Frederico aí, se eu não me engano, faltou Não, eu Frederico e Lajeado. falei Frederico. E a BRF é Lajeado, exato. Então, 14 Lajeado. frigoríficos de grande porte, né? Então, abrindo esse da Languiru, vai acontecer. Eu já tenho informações, conversei com o presidente lá, o liquidante da cooperativa, o Birk, ele me disse, não, Falador, o frigorífico já está, limpamos ele está em fase, ele vai a leilão, já está na mão da comarca lá para ser destinado, e já falei com possíveis compradores que é só o momento que anunciar, esse frigorífico vai ser adquirido. Então, assim, Guilherme, nós estamos com um parque industrial enorme, e quando nós estamos falando de grandes e médios frigoríficos, agora vamos falar de pequenos. No Rio Grande do Sul, nós temos entre frigoríficos que abate de 10 porcos por dia a 300 por dia, mais de 170 do sistema CISPOA, inspeção estadual, e do sistema municipal. Esses frigoríficos, é impressionante, esse frigorífico absorve mais de 1 milhão de suínos por ano. Aquela agricultura familiar que se fala, por exemplo, que vai nas feiras, na Expo Inter, aqueles produtos que é da salame, copa, enfim, todos esses produtos vendem. Então, são em torno de 170 frigoríficos que absorvem mais de 1 milhão de suínos por ano, que é abastecido justamente por esses produtores das parcerias agropecuárias. Se não fossem eles, esses frigoríficos não existiriam, porque não teria quem iria fornecer animais ou produtos para eles poderem industrializar. Então, quando nós olhamos isso tudo, quem quiser pegar mais detalhes, entra no site da Axur, está tudo lá detalhado, ano a ano, a produção, o abate, o destino. Então, assim, é interessante quando nós olhamos a cadeia da suinocultura, o que ela representa e o quão organizada ela está, e muito firme dentro do processo industrial que nós temos no nosso estado. Legal. E tu tem uma noção, agora começam as perguntas difíceis da prova. Vamos lá. Tu tem uma noção de quantas pessoas estão envolvidas, Colador? Esse dado, ele existe, esse número, Guilherme. Eu de cabeça aqui, o Sindicato da Indústria, o CIPS, através do Rogério, o Beto, que é o presidente lá, enfim, eles têm nessa parte econômica mais aprofundada, eles têm um levantamento muito claro e muito atualizado. Mas se fala hoje de forma indireta, direta, indireta, no efeito renda que a suinocultura gera e de emprego no Rio Grande do Sul, você fala em mais de 200 a 500 mil pessoas que têm dinheiro que é gerado pela suinocultura. Da cadeia. Se tu pega esses 15 grandes aí que eu falei, só ali quanta gente precisa cada frigorífico para trabalhar, né? Então, é um tamanho enorme. Até nós fizemos um trabalho com a Embrapa agora há poucos dias, não sei se já saiu a publicação ou não. Eu pedi para a Embrapa, vamos fazer um estudo, um cálculo, quanto que o suinocultor tem investido da porteira para dentro para produzir esses suínos que nós temos? Quanto você gastou em infraestrutura? Só que a Embrapa fez o cálculo em cima de uma infraestrutura nova e depois deu a depreciação, né? Então, nós chegamos ali a um cálculo hoje a campo, considerando o valor de hoje, tá? Já depreciado, a suinocultura com as instalações com uma idade média, etc., você chegou a mais de 5 bilhões de reais no que está. Mas se fosse fazer novo isso a campo, dentro das propriedades, quanto dinheiro precisa? Eu estimo que mais de 15, 20 bilhões de investimento só lá nas propriedades para fazer a UPD, a UPL, a creche, o terminador. Então, é uma atividade que ela, assim, o seu PIB, ele é enorme, né? Mas esses números, eles existem, Guilherme, só que eu não tenho eles agora aqui. Até um dado que eu quero atualizar junto com o Sindicato da Indústria para a gente ter ele mais claro e publicado, justamente para quando a gente vai falar de setor, seja em políticas públicas, governamentais, ou aonde quer que seja, é sempre importante nós mostrar o tamanho da atividade, o que ela representa econômico e socialmente, porque é a partir dali que ela passa a ser olhada, a ser vista e também respeitada, né? Valorizar. Deixa agora coloca o chapéu aí do... Tá. Tira um pouco da história, vamos agora para o chapéu do presidente. Tá.
Nós tivemos, eu e tu, a gente teve a oportunidade de estar junto lá na Espanha no ano passado, né? E o que o presidente da associação leva ou traz de uma viagem daquele porto lá que a gente pode ver produção, pode ver logística, pode ver pequenas cidades, né, que é uma característica muito semelhante ao que tu tem no Rio Grande do Sul. E produto altamente diferenciado, que a gente foi ver a produção do Parma, uma coisa de alto valor agregado. E eu sei da tua... a gente acompanha essas tuas missões lá no Dia do Porco, dentro de propriedade, com produtores e também com o secretário da Agricultura. Quais são as grandes demandas do presidente? O que faz o presidente da associação? A pergunta é essa, né? Tu faz visitas, tu pega todo essas informações. Acredito que o teu telefone tem algumas lágrimas de vez em quando, né? Pô, Falador, me ajuda, né? Ajuda a cidade, ajuda a região. Qual que é esse balanço aí do presidente, né, nessa atuação? Bem, Guilherme, sabe que as lágrimas em tempos de bons ventos, o telefone quase não toca, ninguém liga para reclamar, porque o preço, porque o mercado, etc. Então, sim, nesses momentos, assim, por questões mercadológicas, eu é bom ser presidente. Tá tranquilo. O que a associação faz? Qual é que é o papel da entidade? O nosso grande papel, Guilherme, é justamente acompanhar o setor de maneira geral, olhando muito da porteira para fora, a questão institucional, acompanhando, tanto a nível estadual quanto nacional, aquilo que é feito de políticas públicas. Nós sabemos que nos últimos anos muito saiu de normativas, necessidades da questão de bem-estar, seja das granjas, de transporte, normativas de biossegurança, uma série de questões que cada vez vieram mais e não que seja desnecessária, é que nem eu falei, a atividade ela veio lá dos anos 80 para hoje e evoluiu assim, não é a suinocultura dos anos 80 que nós temos hoje, né? Agora, nessa questão das adequações de granjas é da mesma forma. Então, o que a gente trabalha muito quanto entidade? Justamente observando e acompanhando essas necessidades que se precisam ser implantadas. Por exemplo, a normativa de biossegurança das granjas. O Rio Grande do Sul tem uma normativa que ela foi publicada lá em 2019, quando chegou em nós, quanto entidade, a gente não concordou com o texto que estava lá, nós fomos ao secretário e foi revogada para que se fosse construída olhando a realidade da suinocultura. Não que nós somos contra, muito pelo contrário, somos a favor. E eu sempre digo para os produtores, nas minhas reuniões, nos encontros que a gente tem, gente, de nada adianta você investir 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões numa granja, que hoje a gente não fala mais em milhar de investimento, né, Brasil? Numa propriedade de 15 hectares, de 20 ou de 10, nós falamos em R$1 milhão. O que adianta isso se tu não tiver sanidade? E sanidade começa por cuidado, principalmente, a questão da biossegurança. Então, se discutiu muito com o Estado, com a Secretaria da Agricultura, com o corpo técnico, o que o produtor conseguia atender na normativa? Tinha que ter algumas coisas que fossem possíveis atender, porque uma normativa por si só e não poder ser atendido, excluir um produtor tecnificado, ou aquele que tem a sua atividade como principal na economia, não podia acontecer. Então, a partir dessa construção, você construiu uma normativa com prazo de 3 anos, o primeiro ano as necessidades mais leves de investimento, o segundo ano as necessidades médias de investimento, e agora até maio do ano que vem o produtor precisa cumprir 100% a normativa. Então é olhar isso, agora tem a normativa que saiu do Ministério sobre a questão do transporte, botando uma série de coisas lá que pega em cheio esse produtor que está no sistema de parceria agropecuária, porque eles têm um transporte próprio. E aí isso aí também traz um monte de regras que criaram uma normativa para o transporte animal, mas botaram lá coelho, gato, cachorro, boi, porco, botaram tudo num sistema só. Então isso nós já fizemos aqui um apanhado, encaminhamos a BCS
para fazer um compilado e ir ao Ministério. Olha, a suinocultura precisa disso, bovinocultura é outra coisa, coelho é outra coisa. Então, é cuidar isso. Por exemplo, pega a questão da normativa do bem-estar animal nas granjas. A mesma coisa, foi construído junto com o Ministério, liderados pela ABCS, as associações estaduais, justamente olhando o quê? Olha, as granjas precisam, nós não somos contra a adequação, mas nós precisamos olhar para não fechar as granjas, para não excluir ninguém nas granjas. Então, o que é possível fazer? Qual é a idade das granjas? Você vai começar um projeto novo, tudo bem, segue-se o que está publicado. Agora, um projeto antigo, um projeto de 10, de 15, de 20, de 30 anos, que é o meu caso, como é que eu adequo? Então, você conseguiu construir. Então, o trabalho de uma associação ou do presidente da entidade é justamente acompanhar isso, olhar para fora, receber dos produtores ou do setor ideias, sugestões sobre alguns temas. Por exemplo, agora nós estamos tentando trabalhar aqui com o Estado um tema da construção de cisternas para armazenamento de água das granjas, por causa dos tempos de seca, que é um problema para todo mundo. Então, que o Estado inclua esse projeto dentro daquilo que ele tem hoje para reservação de água na questão da irrigação das lavouras. Então, é trabalhar muito essa questão da porteira para fora e da porteira para dentro, o produtor que nos procura por algum problema pontual, alguma situação que ele possa ter necessidade de orientação, de ajuda também, a gente procura estar presente, enfim. Então, o trabalho que a entidade faz muito é isso. E falando do que tu falou aí, da viagem que nós fizemos, tivemos oportunidade de olhar a suinocultura lá da Espanha, como eu já vi da Alemanha, como eu já vi da Holanda. Eu te diria assim, eu acho que o Brasil não perde absolutamente nada em questão de genética, qualidade, tecnologia, pela suinocultura de nenhum país do mundo. Tive nos Estados Unidos também, no final do ano passado, visitei granja, visitei produção de suínos, fui lá nas granjas mesmo. A diferença do hemisfério norte, vamos dizer assim, Brantler, é que, como tu conhece tão bem também, é que o clima deles exige um tipo de instalação diferente. Agora, na questão genética, nutricional, sanitária, nós somos muito parecidos. A nossa suinocultura aqui não exige tanto aquela questão para o inverno. E uma coisa que eu observei também nos Estados Unidos, eu não vi nada de biossegurança, cerca na volta das granjas, eu não vi praticamente nada, né? Então, tem algumas diferenças. Então, eu acredito que nós estamos muito bem situados, a nossa suinocultura não deixa nada a desejar para a suinocultura europeia, dos americanos, seja de quem quer que esteja fazendo. E uma vantagem que nós temos aqui é que nós não temos algumas doenças que lá são muito terríveis, né? PIRS, outras coisas que atrapalham demais a produção. Então, nesse apanhado todo, nesse conhecimento que eu pude ver lá fora, nós estamos muito bem situados. E o que eu tenho dito para o produtor, por exemplo, tivemos o Dia Estadual do Porco agora no último dia 25 lá em Casca. Eu sempre reforço, gente, eu sei que às vezes é chato, a exigência, a cobrança, agora tu tem que fazer mais isso, mais aquilo, mas nós temos que olhar a nossa atividade como o nosso negócio. E todos os negócios, eles têm cobrança, eles têm exigência, seja qual for. Sim. E quem não quiser atender ou acha que é muito complexo atender isso, tem que botar na balança e decidir, não, eu vou atender e vou continuar na atividade, eu não vou atender, vai até que vai e vou sair fora. Então, eu tenho procurado ser assim muito claro, muito direto, objetivo, falando como produtor também, né, Guilherme? Olhando uma visão de produtor do negócio. E, às vezes, eu tenho algumas pessoas que não gosto muito, acho que eu falo de uma forma muito direta, mas eu não posso ser diferente de levar a orientação correta para o produtor. Mas eu te digo, Guilherme, tu conhece tão bem a nossa suinocultura gaúcha e brasileira também como poucos,
Cara, nós não devemos nada para ninguém em termos de produção, qualidade, genética, nutrição, sanidade. E as nossas granjas é uma característica diferente dos Estados Unidos e da Europa. Mas é a questão estrutural que eu vejo como diferencial. Sim. Não sei se estou fazendo uma leitura muito simples, mas não vejo muito diferente disso, não. A questão de produtos elaborados, o que vende na Europa, os processados, o presunto Parma, enfim, bom, lá é outra característica, né? É outro público do que é o Brasil, mas vejo que nós estamos muito bem colocados, sim. E temos um bom futuro pela frente aí, a nossa atividade como produção de carne suína para o Brasil e para o mundo, né? Muito bom, muito legal. Estou vendo aqui o nosso tempo está esgotando e tu falou futuro. Por mim tá bom, tá? Tu falou futuro aqui, Folador. Qual que é a tua visão? A visão, vamos pegar aqui, visão suinocultura, visão associação ou entidades Brasil e visão Folador para os próximos 5, 10 anos. Olha, Guilherme, como visão de cadeia de suinocultura, eu vejo uma suinocultura cada vez mais tecnificada, o produtor cada vez mais profissionalizado e com um grande desafio da porteira para dentro, que é a questão da mão de obra. Isso tem sido assim uma coisa que está deixando todo mundo bem preocupado, porque a dificuldade de mão de obra, de você repor as peças que você perde e as peças que tu repõe, infelizmente, tu tem que tentar fazê-las e às vezes tu tem que meio... O que eu falo aqui dentro de casa, aqui para os meus irmãos, para minha esposa que trabalha e cuida dessa parte? Cara, às vezes nós temos que morder e assoprar. Porque se tu só morder, tu vai ter que ficar sozinho, vai ter que fazer tudo e tu não vai conseguir. Então é tentar equilibrar e botar uma parte, ou botar no custo de produção, essa questão da deficiência da mão de obra, alguns processos que poderiam ser melhores, que tu não deveria ter perdas naquele sentido, naquele segmento, naquele detalhe, mas tu vai ter pela deficiência, pela qualificação da mão de obra. Então, não sei qual é o percentual que nós temos que fazer um cálculo ainda, até falar com a Embrapa, falar com o pessoal, para ver que percentual nós poderíamos colocar no custo de produção, que é deficiência de mão de obra. E, infelizmente, nós que somos profissionais da atividade, a gente dói falar isso, tá? Eu não gosto de chegar lá na granja, e nem um produtor gosta de chegar na sua granja, porque investiu milhões de reais, e ver uma coisa que tinha que estar 100% e está 90% feita pela qualificação. Porque a geração que vem ali é diferente, então eu, tu e o pessoal da nossa idade, nós somos a geração X, a geração X, né? O passado já. Agora a geração Y, a geração Z é outra mentalidade, outra visão, outro conceito, outro sistema de você trabalhar. E como suinocultura, de maneira geral, quanto entidade, eu vejo que o papel das entidades, ele é fundamental. Hoje nós falamos aí uma BCS completando 70 anos, nós olhar por que a BCS nasceu, foi justamente para transformar a suinocultura daquela época do que ela é hoje. Então o pontapé inicial veio pela entidade, depois o setor veio e vamos dizer assim, passou o trator e foi, não, temos que crescer, temos que evoluir, tem que buscar. Corretíssimo, mas começou por uma visão de entidade e de grupo de produtores que tinham, à época, uma visão à frente do negócio. As estaduais também, nós falamos no Maxurs com mais de 50 anos, uma CCS com mais de 60, uma paranaense também, eu acho que está ali nos seus 30, 40 anos. Falando da Associação de Minas, eu vi agora há poucos dias, semana passada, acho que teve aniversário de 40 anos. Então, quando eu olho os segmentos da produção brasileira, a única atividade agropecuária, de fato, na produção animal, que tem entidades, que tem história, que tem meio século de idade, que tem 70 anos, é a suinocultura.
e elas continuam, parecia que em algum momento a gente ia sucumbir. Não é mais necessário. Só que eu digo assim, Guilherme, cada época tem uma necessidade. O Gilberto, que me sucedeu, o Brown, que foi presidente lá nos anos 80, 70, o Werner, o Hélio de Rose, enfim, esse pessoal que me sucedeu, a cada época a demanda deles era uma. Na nossa época que a gente está aqui, essa é a demanda que a gente falou agora há pouco. Então, nós temos que ir nos moldando conforme as necessidades de mercado, com uma visão voltada muito mais por essa questão da porteira para fora, olhando essa questão institucional, governamental, e como entidade, se nós não participar cada vez mais daquilo que é criado para que a gente tenha que seguir, para ter a melhor produção, atendendo os melhores preceitos de biossegurança, de bem-estar animal, de meio ambiente. Eu sou favorável a tudo isso, tá? Porque meio ambiente é a minha propriedade. Eu não quero uma propriedade mal cuidada e tudo jogado e estragando o meio ambiente. Então, acho que as nossas entidades estão muito olhando para isso, olhando aquilo que vem e construindo junto com o órgão público, seja estadual, federal e até municipal, daquelas normativas e daquelas regras que o produtor precisa cumprir, mas elas têm que ser construídas para que ele possa cumprir, que elas tenham viabilidade de cumprimento e que elas não sejam de exclusão. Algum ou outro vai ficar pelo caminho, de repente, sei lá. Mas, enfim, eu acho que eu vejo que as nossas entidades estão muito profissionais e esse é o momento e o futuro é esse. Quem não passar por essa profissionalização, como nós tivemos e estamos fazendo da porteira para dentro, ó, tu não vai ter vida longa. Então, acho que, como entidades, eu vejo hoje muito necessárias naquilo que elas fazem e são necessárias a sua continuidade e essa profissionalização cada vez maior. E só para finalizar nessa parte, Guilherme, como nós temos dificuldade de mão de obra das granjas, nós também, enquanto entidade, a gente sente cada vez mais dificuldade de lideranças que queiram assumir a frente das nossas entidades. Sim. Porque nós viemos num processo de profissionalização, todas elas, que quem está à frente, quem chegou até onde chegou, levou a entidade até onde ela está, a gente também pensa, nós não podemos simplesmente, não, eu vou sair, pegue quem pegar. Não, cara, ela é importante, ela uma situação que possa vir sem o acompanhamento da entidade, ela pode prejudicar a atividade minha da porteira para dentro. Então, é importante que a gente, quanto entidade, tenha isso muito claro, muito profissional, para que a gente não prejudique também o trabalho da porteira para dentro. Muito bom. Bom, Folador, obrigado aí por toda essa história e por toda a história que foi feita e por toda a história construída, né, tanto dentro da porteira quanto fora, representando aqui essa associação e também aproveitando e parabenizar, né, pelos 70 anos aí da associação de vocês que estão à frente por tanto tempo. E te deixo aqui para um comentário final, Folador, já te agradecendo e deixando aqui para o teu comentário final. Bem, Guilherme, eu queria agradecer a você e a Suinocast, aí, o programa que você está à frente aí fazendo. Eu acho que... eu não gosto de usar a palavra acho. Vejo que isso é necessário e nós precisamos cada vez mais, Guilherme e todos que vão nos ouvir, nos acompanhar aqui, concordando, discordando, total ou parcial ou nada, nós temos que, da porteira para fora, levar cada vez mais informações para o público, seja do nosso consumidor, que ainda vou falar da BCS fazendo 70 anos, tem feito um trabalho assim de maestria, de levar informações ao consumidor sobre aquilo que nós produzimos da porteira para dentro, e a gente vê os resultados, o quanto transformou a carne suína lá na gôndola do supermercado, na mesa do consumidor, desde 2005, com um trabalho intenso lá, com uma visão que o Rubens Valentini, quando assumiu a BCS em 2005, veio com essa visão, não que os anteriores não tivessem feito, eles fizeram também. Mas, enfim, então nós estamos aí falando de 2005 para 2025, estamos falando de 20 anos de um início de trabalho mais consistente naquilo que a BCS faz hoje
na questão de levar ao consumidor informação. Então, acredito que esse é o grande propósito e levar a informação da porteira para fora. Isso que tu está fazendo, isso que a BCS faz, que a Axurs faz, a CCS, a APS, enfim, todas as entidades estaduais. Vamos levar a informação do nosso setor, vamos falar do nosso setor, mostrar a ele a importância social e econômica que ela tem, e que ele faz bem feito da porteira para dentro, que ele cuida do meio ambiente, porque tu sabe tanto quanto eu, mais quanto nós fomos o patinho feio dessa história. Nós cuidamos do meio ambiente, não é 100%, nada é 100%. Pode ter, um ou outro problema, isso vai existir, existe em todas as atividades. Então, o meio ambiente é cuidado, é preservado, e o suinocultor ele só tem porco na granja se ele tiver uma licença e cumpre as regras, senão nem suíno ele pode ter na granja. A questão da biossegurança é, assim, extremamente necessária. Não adianta, temos que fazer, porque sem sanidade não tem produção. O bem-estar animal, eu acho que eu sou um cara que não gosto de ver bicho que não esteja bem cuidado, que não esteja bem adequado, bem alimentado, água potável, uma instalação, uma condição de ambiente boa. Então, acho que esses preceitos aí nós temos que mostrar o que nós fizemos de bem feito da porteira para dentro, para que o grande público brasileiro, o cidadão brasileiro, as pessoas urbanas, olhem o nosso segmento com a visão correta e não distorcida, que nem sempre foi. Então, é levar informação, é falar, mostrar, e através desses programas, desses eventos, dessas questões que nem tu está fazendo aqui, isso vai longe. As mídias sociais hoje elas têm um poder fantástico. Então vamos falar do nosso segmento e mostrar tudo que nós fizemos de bom da porteira para dentro e na produção, seja em qual atividade que for, mas nós estamos falando de suinocultura, principalmente da nossa suinocultura. Legal. Muito obrigado, Folador. Obrigado pelas tuas informações, pela tua disponibilidade, e a gente se vê aí no mundo da suinocultura. Um grande abraço. Obrigado a você, um abraço. Muito bom.